E se você perdesse metade da sua banca apostando, ou até uma quantia maior de dinheiro, o que você faria para controlar e até dar a volta nessa situação? Bom, no início de 2019 eu passei por uma situação muito próxima a isso, foi exatamente em janeiro, tudo ocorreu em apenas um mês, e o que eu fiz para tentar dar a volta, e até mesmo se eu conseguir dar essa volta, ou mesmo o que pode ser feito para controlar essa situação, é só conferir o vídeo que eu conto para vocês. Antes de tudo, já peço para você, por favor, deixar um like no vídeo ou um dislike. Se quiser comentar, fica à vontade, desde que tenha alguma ação, já tá valendo. E se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, já ajuda a gente a estar partilhando esse trabalho bacana, não deixar que ele se torne apenas um vídeo inútil. Vamos lá então, vamos para o vídeo. Primeiro de tudo, no início de 2019, em janeiro, eu tive uma perda considerável na minha banca. Eu tinha reduzido nessa época o valor de banca, não foi questão de valor monetário, mas sim eu reduzi o tamanho da minha banca para poder ter uma facilidade maior de poder girar esse dinheiro durante o ano. Ou seja, uma banca de 100 unidades, eu demoraria muito mais para estar girando essa banca. Agora uma banca, por exemplo, de 36 unidades, que foi o que eu fiz, eu reduzi de 44 para 36, até que não foi uma redução absurda, mas ela acabou contrastando muito com a minha forma de trabalho, tanto que eu tive que fazer algumas alterações depois. Mas voltando aqui ao assunto, a lógica, eu simplesmente reduzi a minha banca de 44 unidades para 36. Lembrando que eu trabalho no conceito lá de big, o máximo de aposta que eu faço, de valor de aposta que equivale a uma unidade, e ainda divido essa unidade em small e mid, ou seja, praticamente metade da unidade e lá 33% da unidade. Geralmente eu trabalho com o conceito de mid em 0,66% da unidade. Então fica tipo 100% da unidade, que seria uma unidade, 0,66% da unidade, que seria mid, e small 0,33% dessa unidade. É dessa forma que eu divido as unidades e é dessa forma que eu divido a minha banca inteira. Então eu reduzi a banca de 44 unidades para 36 para tentar girar com maior facilidade essa banca durante um ano e o máximo de vezes possível. O que aconteceu? Já no início de janeiro eu comecei a perceber que o mês não estava muito bom, percebi muito que as coisas estavam contra a minha visão como apostador, cometi alguns erros, isso é óbvio, para a gente ter perdido, quando a gente perde uma grande quantidade de dinheiro, é por conta de erros, nunca é por conta só de ajuste da curva. A curva também vai nos massacrar no longo prazo, isso vai ocorrer em algum determinado momento, a bad run vem, às vezes vem até um mês ruim, um ano ruim, mas nesse princípio alguns erros foram cometidos e simplesmente quando eu percebi a situação começou a ficar complicada, eu comecei a praticar muito a minha agressividade em momentos errados e quando eu me dei por conta já tinha ido um pouquinho mais da metade da banca. Isso é sério, metade da banca, são mais de 10 anos apostando, muitos anos como profissional já, com uma quantidade de dinheiro já praticamente no meu nível, né, digamos, de pobreza. A quantidade de dinheiro que eu adquiri durante esses anos apostando para mim é absurda, uma quantidade que eu não esperava ter conseguido. E simplesmente perder metade da banca, algo que nunca tinha me ocorrido, foi algo para criar um impacto e eu poder tentar trabalhar isso de uma forma saudável. Ou seja, acredito que o que não nos mata nos deixa mais forte, foi isso que ocorreu. Realmente aquilo não era o fim, mas eu tive que cometer, de alguma forma, eu tive que intervir naquela estratégia que eu estava cometendo, ou seja, a estratégia que eu estava praticando, eu tive que intervir nela e refazer tudo. E é sobre isso o vídeo, porque eu acredito que muitas pessoas passam por situações muito parecidas. Não vou dizer que vão perder a banca inteira, ou mesmo perder metade da banca. Pode ocorrer, muita gente acaba perdendo metade da banca, ou às vezes vai à bancarrota, né, perde tudo. Isso ocorre muito comumente. Entretanto, muitos dos profissionais passam também pela situação de ter perdas grandes, às vezes no início de temporada, isso é bem comum. E não vou dizer metade da banca, mas muita gente perde próximo disso, às vezes perde 10, 15, 20 unidades, dependendo do volume de banca, acaba sendo uma grande quantidade de dinheiro. E é por conta disso que eu me liguei que muitas pessoas não sabem, às vezes, como lidar com a situação ou não esperam. Que foi o meu caso. Não tinha ocorrido comigo ainda e quando ocorreu eu fiquei, cacete, o que eu faço? E desculpa o palavrão, mas realmente foi surpresa. Perder uma grande quantidade de dinheiro, alguém já experiente, foi uma surpresa grande, uma surpresa bem ruim. Primeiro de tudo, em relação a essa grande perda que eu tive. Eu não vou falar em valores de dinheiro, mas fique claro que eu perdi uma quantidade absurda de dinheiro nessa metade
de banca que eu perdi. Então foi algo que realmente me balançou, sendo que uma temporada antes eu estava trabalhando em high stakes, e não só para mim, mas em high stakes também para sindicatos, investidores, e perdas pequenas, por exemplo, 7, 8 unidades já me afetavam. Imagine então essa perda enorme em torno de 18 unidades. Um pouquinho mais até de 18 unidades. Isso foi absurdo, criou um impacto psicológico e emocional em mim que eu não sei descrever. E olha que eu sou da psicologia. Foi algo realmente de fazer a pessoa entrar em depressão, deitar na cama em posição fetal e não querer mais sair dali. Então foi uma situação bem ruim. Como que eu lidei com ela? Primeiro de tudo, revendo os objetivos. Foi a primeira coisa que eu parti para tentar analisar. Qual era o meu objetivo no ano? Eu tinha reduzido a minha banca de 44 para 36 sem testar isso antes, por conta que eu simplesmente queria girar o máximo de vezes possível essa banca, porque eu tinha saído de certos trabalhos. Por exemplo, eu deixei de ser tipster, eu não era mais tipster. Então eu não tenho mais como contar com aquele dinheiro que eu ganhava apostando para investidores, para grandes investidores, para sindicatos e por aí vai. Então eu tinha uma quantidade de banca limitada e aquela banca. Além disso, eu comecei um trabalho com outros apostadores, digamos, apostadores que estão começando ainda, onde eu estou instruindo eles, e eles estão como meus tipsters no caso, ou seja, são tipsters que trabalham para mim e investem em uma parte de outra banca que eu tenho. Então eu tinha outros trabalhos e eu estou num ano de muita especulação, ou seja, é um ano complicado, um ano de muitas mudanças e de alguma forma eu tentei mudar também o valor da minha banca para tentar de alguma forma angariar mais lucro no ano, ou seja, um lucro em potencial pelo menos da minha forma de trabalhar. O que ocorreu foi, eu não tinha testado isso, eu não tinha reduzido a minha quantidade de banca ainda, eu sempre trabalhei em torno de 50, 60 unidades a 44, e 44 foi um número muito confortável, que eu trabalhei durante anos. E não esperava mesmo que quando eu reduzisse para 36 acontecesse algo assim. E parece que foi não só a questão do ano ou da temporada ter sido muito ruim de início. É como se simplesmente eu não conseguisse lidar tão bem com aquela quantidade de dinheiro. Ou seja, com a redução do nível de unidades da banca. Nem estou falando da quantidade de dinheiro, a quantidade monetária. Eu estou falando da redução de unidades mesmo. Aquilo estranhou, a minha estratégia mudou e eu realmente estranhei essa situação. E tem uma coisa que é muito interessante que a gente tem que atentar, é que quando acontece alguma coisa na tua vida, não importa em qual setor da tua vida, isso vai te afetar em todos os setores da tua vida, é inevitável. Se você tem uma perda financeira, por exemplo, isso vai te afetar no trabalho. Se você tem um problema, por exemplo, nos seus relacionamentos, isso vai te afetar no trabalho. E foi uma coisa que eu vir, no caso, ou seja, que eu consegui perceber é que essa perda monetária acabou afetando e me fazendo perder ainda mais. E não porque eu tinha perdido, de alguma forma, o controle emocional e comecei a tentar apostar cada vez mais. Não, é que a minha estratégia foi mudada. E de alguma forma essa mudança criou criou uma situação onde eu não sabia lidar em momentos de perda. Eu não tinha ainda testado esses momentos de perda, ou seja, toda aquela construção que a gente faz do perfil, que a gente sabe como lidar com o nosso emocional, com o nosso lado psicológico, a gente trabalha isso tudo dentro de um conceito matemático. Ou seja, a gente vai testando e testando, e isso é testado dentro de uma caixa, por exemplo. E quando você expande essa caixa, ou quando você muda essa caixa de lugar, você vai ter um problema. E isso é inevitável, e foi isso que eu acabei vivenciando, na verdade. Eu percebi que essa mudança toda de nível de unidades acabou se tornando um problema. E quando eu percebi que o ano já não começou legal, e as coisas estavam bem ruins, e eu tentando cada vez mais evoluir dentro daquelas apostas que eu estava fazendo, dentro do jogo, lembrando que eu trabalho muito live, aquilo começou a virar uma bola de neve. Ou seja, a minha agressividade, eu já estava contestando ela, no momento que eu já não sabia se o que eu estava fazendo era simplesmente por valor ou estava acreditando o valor e burlando minhas regras. E isso é uma situação sick demais, porque você não consegue ter essa noção até você conseguir pensar um pouco mais fora da caixa. Porque quando você está completamente imerso dentro do teu trabalho, dentro das apostas que você está fazendo no live, entrando no jogo, saindo de jogo, você não consegue perceber isso até que você dá um stop, para um pouco, reflete e consegue ver as coisas de fora. E foi isso que eu tive que fazer. E agora eu vou contar um pouco dessa história. Bom, o que aconteceu no início de 2019, ou seja, em janeiro de 2019? Eu tinha reduzido a minha banca de 44 unidades para 36. Eu não tinha reestruturado uma nova estratégia. Eu mantive a estratégia que eu já tinha lá das 44 unidades na divisão de 36. Acontece que você nunca pode fazer isso.
porque a divisão de unidades da sua banca ela é sempre elaborada conforme o seu perfil, conforme uma estratégia bem consciente para aquele nível de unidades, para aquela divisão de unidades. E eu não tinha refeito o planejamento. O que aconteceu foi que eu segui sendo agressivo como se tivesse 44 unidades. E eu passei por uma bad run. E eu cometi alguns erros dentro dessa bad run também. Então foi seguido de erros, uma temporada que estava iniciando, equipes ainda estavam se formando, alguns times estavam voltando de férias, outros estavam jogando estadual, não tinha muita coisa a ser feito, era um momento de estudo. E eu segui insistindo naquele mês, tentando trabalhar. Quando eu vi, comecei a acumular perdas e isso começou a desgastar meu lado emocional. Muitas pessoas falam que o lado emocional não pode ser afetado, você não pode deixar seu lado emocional ser afetado durante uma bad run. Não existe como fazer isso. Quando você tem alguma perda ou tem alguma coisa na sua vida pessoal, algum relacionamento, qualquer coisa do tipo, te afeta de alguma forma, você vai ser afetado em todas as suas zonas da vida. Isso não tem como mudar, estou falando isso como psicólogo agora. Não tem como deixar de ser afetado quando você tem alguma perda. Então você teve perda no seu trabalho, ou seja, trabalhando como trader ou como punter, isso vai afetar nas suas decisões futuras também. Você tem que aprender a lidar com isso, não deixar que isso não te afete. Isso vai te afetar de qualquer forma. Acontece que eu não soube lidar com a situação, porque eu tinha aprendido a lidar isso trabalhando dentro de 44 unidades. Nas 36 unidades eu segui trabalhando de uma forma mais agressiva ainda. E isso me colocou numa situação muito difícil, onde eu estava perdendo quase 18 unidades. E aí sim eu tive que parar, dar um stop e rever tudo que eu estava fazendo. Então, tomem nota dessas situações agora que eu vou passar para vocês. Primeiro de tudo, bom, eu vou adiantar a história para vocês. Eu consegui dar a volta nisso, tentar resumir tudo para não ficar um vídeo muito longo. Eu consegui dar a volta nessa situação, eu perdi cerca de quase 20 unidades, isso entre janeiro e fevereiro. Depois disso eu tive que reformular tudo que eu estava fazendo, ou seja, eu já vou contar para vocês o que eu fiz. Mas, resumindo a história, eu consegui dar a volta, mas demorei praticamente 6 meses para recuperar o dinheiro e ter um pouco de lucro, o dinheiro que eu tinha perdido ali naquele mês de janeiro e um pouco de início de fevereiro. Mas depois de julho eu consegui acumular um lucro muito maior, redividir minha banca lá e fui. Agora eu estou fechando o ano aí com cerca de 80 unidades positivas, mais ou menos. Então, o que eu fiz para poder dar essa volta que foi muito difícil? Nunca tinha acontecido isso comigo, na minha vida inteira como apostador. E olha que são longos anos apostando. Já tinha perdido, por exemplo, 12 unidades, mas eu lembro que foram situações bem mais específicas. Não foi algo de perder metade da banca numa situação onde eu já não sabia mais o que fazer, porque as coisas realmente não estavam batendo. Então, primeira ação que eu tive, eu perdi metade da banca, cara, eu não tinha mais como seguir apostando com aquela quantidade de dinheiro que eu tinha, porque qualquer erro, deslize, eu simplesmente iria botar tudo a perder, ia perder tudo. Então o que eu fiz? Primeiro de tudo foi, aceitei que eu tinha cometido um erro. Eu cometi erro, eu simplesmente não refiz uma nova estratégia para aquela quantidade de unidades, então isso foi um erro grotesco. O que eu fiz foi redividir a banca, voltar para 44 unidades, ou seja, a quantidade de dinheiro que tinha me sobrado na banca, eu redividi em 44 unidades e segui trabalhando com aquela quantidade de dinheiro, até que eu conseguisse acumular um certo lucro. Então eu segui trabalhando, não tentando recuperar nada, segui trabalhando normalmente, ou seja, antes de tudo, como eu tinha falado para vocês, antes de fazer isso eu dei um tempo nas apostas, pelo menos ali quase uma semana longe de tudo, tentando se parecer, e depois eu revi cada passo que eu fiz. Cada passo que eu dei eu fui revendo, tentando ver quais erros que eu tinha cometido, o que era erro e o que não era. Isso foi crucial. O que mais foi crucial? Foi ter anotado tudo que eu fiz. E exatamente isso que eu faço desde o meu início, anotar tudo que eu faço e por que eu faço. Os motivos, os critérios, os padrões, tudo é anotado. E isso me deu um feedback muito importante para poder rever tudo. Então, com essa base toda, eu consegui perceber, isso era erro, isso não era. E o que eu tinha que fazer. A partir disso, eu comecei a pensar que eu tinha que dividir a banca, redividir no caso, e recomeçar do zero. Foi o que eu fiz, mas eu tinha todo esse estudo ali ao meu favor. Bom, o que mais que eu fui fazendo? Além de fazer toda essa questão de redividir a banca, eu não podia simplesmente seguir trabalhando normalmente como eu sempre trabalhei. Eu tinha que tentar ser um pouco mais agressivo, porque, afinal, eu não tenho como manter dentro daquela zona de conforto, ou seja, seguir trabalhando como se isso não tivesse me afetado, aquelas perdas, as perdas me afetaram. E eu tinha que, quando encontrar valor, realmente saber dosar o peso da minha mão, ou seja, o peso da aposta que eu tinha que fazer. Isso foi muito importante, saber lidar com a minha agressividade. Isso foi muito importante porque eu sabia que eu tinha que criar um volume muito maior nessa temporada de giros da banca, ou seja, um volume muito maior de apostas. Então eu não podia deixar passar nada que tivesse valor realmente. Quando identificasse valor tinha que ser
algo sólido e eu tinha que investir pesado. Foi o que eu fiz. E eu não vou dizer para vocês que vou aconselhar isso para todo mundo. Vocês precisam se conhecer. O meu perfil é agressivo e eu simplesmente segui o meu perfil. Geralmente eu consigo ser muito agressivo durante parte do ano e o resto do ano eu só controlo as unidades. Esse ano eu tive que tomar uma postura agressiva do início ao final, porque as coisas não foram tão boas e eu dependo da renda das apostas para sobreviver. Então eu estou falando aqui de um apostador profissional, alguém que realmente sustenta com apostas que faz, e falando para pessoas que eu acredito que façam a mesma coisa. Então foi bem complicado. E outra coisa, eu tinha em 2018 me aposentado da vida de tipster. Ou seja, eu não conto mais com aquele dinheiro vindo de sindicatos, de investidores, aquele lucro que advém deles. Eu ainda tenho uma equipe de novos apostadores que eu estava sustentando, ou seja, que estão apostando com dinheiro meu para investimento. Então eu não tenho muito espaço para erro. Então foi um ano que realmente eu tive que ser mais agressivo. E além disso, os cavalos não estavam me dando lucratividade. Então as coisas realmente ficaram muito ruins para mim em 2019. Mas resumindo todo o caso, revi tudo que eu fiz, redividi a banca, recomecei do zero e comecei a trabalhar com uma postura mais agressiva, porém muito mais sólida também. Ou seja, quando eu encontrava valor, eu era mais agressivo no momento que eu tinha que ser agressivo. É aquela coisa que a gente fala muito até no poker, de não cometer erros e enxergar os momentos que você sabe que a matemática está ao seu favor, que você sabe que mesmo você perdendo aquela ação, longo prazo, aquilo vai te dar retorno. Então é uma coisa que você precisa trabalhar e precisa ser mais agressivo naquele tipo de situação e tentar extrair o máximo possível. Foi o que eu fiz e fiz isso até o final do ano. Até metade ali de julho, eu consegui acumular todo o dinheiro que eu tinha perdido no início do ano e ter um pouquinho mais de lucro. Foi quando eu peguei e redividi a banca novamente, porque eu já tinha recuperado o dinheiro que eu tinha perdido. Então eu tinha aquela mesma quantidade de unidades que eu comecei o ano, a mesma quantidade de dinheiro. Então eu comecei o ano, na verdade, não foi em janeiro, foi em julho. E eu tinha só 6 meses, ali, menos de 6 meses, na verdade, 5 meses e pouco, para tentar ter uma boa lucratividade, para tentar, no final do ano, para ano que vem, eu ter um sustento legal, por assim se dizer. Porque, de novo, eu dependo da renda das apostas. Então, amigo, eu tive que realmente rebolar até o final do ano, porque o meu ano começou em julho. E isso foi muito complicado, mas eu tive que aceitar que simplesmente eu tinha cometido erros e eu tive que pagar cada centavo desses erros que eu cometi. Não foi fácil, foi um teste psicológico e emocional complicado, mas foi um aprendizado também enorme. Então, como vou passar algumas coisas aqui que foram boas para o meu aprendizado e que vocês podem assimilar para vocês. Nunca é tarde para vocês admitirem um erro. Errou, cara, admite e vai lá, não pega esse erro como uma vacina para vocês não cometerem de novo. Lembrem sempre que a estratégia que manda em tudo nas apostas esportivas não é a divisão de banca, que a divisão é só um número ali. Essa divisão de banca ela tem que respeitar a tua estratégia, ou seja, é a última coisa que você vai fazer e ela só é feita, por exemplo, você divide a sua banca em 50 unidades porque a sua estratégia comporta 50 unidades. E isso tudo tem a ver com o seu perfil. Nunca ignore o perfil de vocês. Se vocês são mais passivos, mais controladores ou mais agressivos, vocês têm que seguir uma gestão de banco, uma estratégia que comporte esse perfil. E vocês têm que aprender a lidar sempre com os problemas que vocês têm. Vocês vão ter problemas. Por exemplo, eu tenho defeitos, todo mundo tem defeitos, entende? E esses defeitos precisam ser controlados em algum determinado momento. E eu tenho que fazer que esses defeitos se tornem algo positivo para mim também. Então é algo que você tem que aprender a lidar, é algo que você tem que aprender a transformar em algo positivo também. Então foi um ano de muito aprendizado, aprendi essas coisas que eu já sabia, mas que eu já tinha teorizado, mas eu nunca tinha realmente vivenciado. Então nunca é tarde para vocês redividirem a banca também, vocês podem recomeçar do zero, vocês podem rever toda a estratégia que vocês têm, o método todo de vocês. Nunca vai ser algo, como posso dizer, vocês não podem ser de nenhuma forma orgulhosos. Vocês têm um método de trabalho, o método vem dando certo, mas em algum momento parou de dar certo. É porque vocês têm que rever o estudo. Então vocês precisam rever o método também, vocês não podem ter vergonha ou orgulho para estar fazendo isso. Então era isso que eu queria passar para vocês. Foi um ano complicado para mim, consegui fechar, estou fechando esse ano pelo menos bem positivo, bem lucrativo, a não ser nos cavalos, que realmente foi um ano terrível, nunca tinha tido um ano tão terrível em cavalos, apostando em cavalos, mas realmente esse ano foi primeiro ano, então mais um aprendizado que eu estou tendo. Mas é isso, no futebol vou fechar com um ano bem lucrativo, e eu praticamente só tive aí 6 meses, menos de 6 meses para estar trabalhando, né, como eu contei para vocês. Espero que esse vídeo sirva de alguma lição para alguém que passe pelos mesmos problemas. Lembre que você não pode esperar que a sua banca chegue na metade de perdas para você tentar fazer alguma coisa. Se você tiver um grande período de perdas, se você perceber que está cometendo algum tipo de erro, simplesmente para o que você está fazendo, dá um tempo, depois vai rever tudo e aí você vê se precisa mudar a sua estratégia ou não. Foi isso que eu fiz e foi isso que deu certo para mim.
E lembrem sempre, não adianta. Se você sofrer em perdas, qualquer tipo de prejuízo emocional, psicológico, monetário, em qualquer lado da sua vida, isso vai afetar vocês no trabalho de vocês também, que é a questão aqui das apostas esportivas. Não há nada que vocês possam fazer quanto a isso. A única coisa que vocês podem fazer é aprender a lidar com isso. E realmente eu sempre achei que sabia lidar muito bem com a situação. E até sabia, mas de novo, dentro de um conceito matemático. Quando mudei aquele conceito matemático de 44 unidades para 36, sendo que nem parece que faz diferença, né? Mas faz. Faz toda a diferença psicológica, emocionalmente falando. E matematicamente falando. E isso quase me quebrou. Então, novamente, espero que o vídeo sirva de aprendizado para vocês e de alguma forma vocês tirem algum conceito ou alguma coisa que sirva para o longo prazo e nas suas apostas. Galera, esse foi o nosso vídeo, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer comentário, é só deixar aí abaixo nos comentários que eu vou estar respondendo assim que eu conseguir ver. E é isso. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.